Se estiveres para os lados de Fethiye, não podes deixar de visitar o Parque Nacional de Saklikent. Acredita, não te irás arrepender. Como somos apaixonados por natureza, visitar um canyon ao longo do nosso trajeto de 19 dias pela Turquia pareceu-nos imperdível. Já com o equipamento de proteção, a visita inicia-se por passadiços de madeira que nos vão revelando a cor turquesa do rio e uns metros à frente, a verdadeira aventura começa. Tirámos os nossos sapatos e metemos umas meias glorificadas para enfrentar a água fria com fundo de argila e pedras. Mas este cenário arrebatador tem um preço: molhar parte do corpo e roupa. Como o fluxo de água é poderoso, temos à nossa disposição uma corda que nos auxilia nesta passagem. Depois desta parte, o nível da água diminui, bem como a corrente. Os primeiros passos que damos neste terreno são estranhos. Entre o frio da água e o facto de não vermos as pedras que estão no fundo, o melhor é arrastarmos os pés. Nós podíamos ir por ali. Mas não, mas é mais fresquinho aqui. Com 18 km de comprimento e 300 metros de profundidade, este é um dos maiores canyons da Europa. E ninguém fica indiferente às suas encostas íngremes. Os primeiros 2 km podem ser percorridos por quase todas as pessoas, incluindo crianças. Mas a partir daí o caminho complica-se. Encontramos um guia que andava a juntar pessoas para prosseguirem a aventura neste canyon. Explicou-nos que em certos momentos o nível da água seria pela cintura, pescoço e noutro teríamos mesmo de nadar. Por isso, não irás ver imagens dessa parte do trajeto neste vídeo. Mochilas e equipamento fotográfico não combinam com este tipo de aventura. Contentes com o desempenho dos nossos pseudo-sapatos, demos início ao regresso. Estas imagens podem parecer todas iguais, mas a realidade é que quando lá estamos atendemos aos detalhes, às diferenças, à envolvência. Sinto que poderia fazer um vídeo somente com imagens deste canyon. Poderás passar um dia inteiro nesta zona, pois fora do parque é possível fazermos zipline e boia cross. Pamukkale, que em turco significa castelo de algodão, consta no itinerário da maior parte dos visitantes da Turquia. E nesta parte do episódio irei falar do bom e do menos bom deste local. A maior parte de nós associa Pamukkale às suas piscinas termais, onde o branco e o azul turquesa tomam conta da nossa visão. Mas é possível vermos muito mais neste recinto. Antes de mais, importa referir que existem 3 entradas. A Porta Sul, que abre mais cedo mas que se encontra afastada da povoação. A Porta Central, que abre mais tarde mas encontra-se junto à entrada principal. E a Porta Norte, que habitualmente tem muitas excursões. Independentemente da entrada que escolheres, terás sempre de andar para conseguires ver tudo, ou então alugar um carrinho do golfe. Nós entramos pela Porta Sul, começando a nossa visita pela cidade antiga de Hierópolis, que significa Cidade Sagrada. Os vários terremotos que se fizeram sentir ao longo dos anos foram destruindo esta cidade. O que resta são ruínas de um castelo, uma igreja bizantina, necrópole, muralhas e uma rua com colunas. É possível vermos um belíssimo teatro romano muito bem preservado. Mas antes de lá chegarmos, tivemos de nos abrigar perto da piscina da Cleópatra, pois a trovoada que já se fazia ouvir deu origem a uma chuva intensa e rajadas de vento muito fortes. Não está lá ninguém.
Se quisermos entrar na piscina da Cleópatra, temos de pagar um extra, mas depois deste temporal, nem tivemos vontade. Coitado, isto é mesmo um apocalipse. Então este ficou sem pneu. Oh, coitado. Espero que não tenha sido durante a chuva. Sim, entretanto consegui fazer uma bolha e rebentá-la. Daí este andar esquisito e o papel no pé. Este teatro tinha capacidade para 12.000 pessoas e, como conseguem perceber, está muito bem preservado. Em relação às piscinas naturais, não é permitido entrar calçado, por isso, circulem com cuidado, pois existem zonas bastante escorregadias. Este cenário formou-se a partir de um trabalho conjunto da natureza e a ação do homem. As fontes termais ocorrem de uma falha sísmica, sendo aquecidas pelo calor subterrâneo, com a temperatura da água a oscilar entre os 35 e os 100 graus. O castelo de algodão é provavelmente a razão pela qual a maior parte das pessoas visita o recinto. Ao longe, conseguimos observar um manto branco que nos remete à neve, mas à medida que nos vamos aproximando, vamos percebendo os diferentes relevos. Apesar de Pamukkale não corresponder às imagens que vemos na internet, continua a ser um lugar interessante. Se pensarmos bem, estamos a observar o resultado de um processo de precipitação de cálcio que decorreu ao longo de milhares de anos. É preciso fazermos uma gestão da expectativa, pois a maior parte das piscinas já não estão assim tão brancas e muitas estão sem água, fazendo com que os turistas disputem as restantes, que são enchidas manualmente. Para terem uma noção, grande parte das imagens anunciadas em tours têm entre 10 a 30 anos. Mas afinal, por que estão sem água? Investigações sugerem que o uso descontrolado da água e a quantidade de turismo, ainda antes de ser considerado Património Mundial da Unesco, possam estar na base do problema. Se vale a pena a visita? Sim, e lembrem-se de que o recinto tem muito mais para ver. Quando falamos de turismo na Turquia, imaginamos de imediato uma série de mesquitas, a região da Capadócia e o espetáculo aéreo de balões de ar quente. Mas o antigo Império Otomano guarda tesouros que valem a pena serem explorados. Éfeso é um dos maiores museus arqueológicos do mundo ao ar livre. A prosperidade económica de Éfeso possibilitou a construção de várias edificações e as suas ruas pavimentadas de mármore guiam-nos a grandiosos monumentos, como a Biblioteca de Celso, que chegou a ser a terceira biblioteca mais importante do mundo, ficando apenas atrás das bibliotecas de Alexandria e de Pérgamo. Na sua fachada encontramos as estátuas de 4 deusas: Sofia, que representa a sabedoria, Epísteme, que representa o conhecimento, Enóia, a inteligência, e Erete, que representa a bravura. Segundo os historiadores, estas seriam as virtudes de Celso durante a sua vida. O entretenimento também fazia parte da era antiga de Éfeso. É evidente com este anfiteatro que tinha a capacidade para 25.000 pessoas. Foi utilizado para eventos musicais, cerimónias religiosas, jogos e lutas de animais com gladiadores. É possível passarmos horas neste recinto, por isso não te esqueças de levar água. E se fores durante o verão, leva roupas leves e protetor solar. Se gostaste deste conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like. E se ainda não segues o canal, não te esqueças de fazê-lo. Obrigada e até um próximo episódio.